Como vão? Tudo bem? Vamos começar com as informações esse foi um ataque que veio do Iêmen por parte dos UTIs contra Israel. Este é o momento em que o sistema de defesa israelense intercepta esse drone. Esse seria supostamente um drone que estava tentando atacar ele de hoje à noite. Acho que para eles já é madrugada do dia 9 em Israel, embora lá já esteja amanhecendo. Mas evidentemente chama a atenção esse tipo de ataque. Também outra imagem que chama a atenção hoje é essa imagem que chama a atenção. O que está acontecendo nessa imagem? Estamos vendo o terremoto como foi sentido, mas é uma zona da qual os russos, tiveram que se retirar. É a península de Kirkuk. Isso é na Rússia, mas foi atacada várias vezes por drones ucranianos e eles tiveram que se retirar dessa área por causa do perigo que isso representa. É uma área ocupada no sul da Ucrânia. Que bom, já está há bastante tempo nas mãos dos russos. Mas o fato de terem que se retirar mostra uma mudança que ainda não é grande o suficiente para dizer que a guerra vai acabar em breve, nem de longe. Mas sim, são sinais interessantes do que está acontecendo nesse conflito armado. Também, chama a atenção e começa a ser cada vez mais criticado o que está acontecendo na Copa do Mundo devido às medidas de segurança que são, ofensivas, já ofensivas. Há um ponto em que trataram muito mal os dirigentes, os jogadores de muitos países. Eles estão muito irritados com a forma como esse tipo de coisa é exagerada. Aqui estamos vendo a seleção do Senegal, onde foi submetida a uma inspeção exaustiva. Agora sim, eles revisaram tudo de todos, detalhe por detalhe e evidentemente. É um tema realmente complicado, né? Realmente complicado, evidentemente. Entende-se o que é a inspeção, mas dessa vez realmente exageraram, principalmente com certos países. Vejam, por exemplo, esse é um momento em que toda essa situação foi muito criticada, porque isso aconteceu com a seleção do Uzbequistão. Sim, hoje em dia qualquer coisa já vira moeda, tudo tem algum valor, qualquer coisa serve. Eles estavam dando instruções para o mínimo detalhe. Não, evidentemente, isso foi duramente criticado. Muitas coisas têm acontecido, até tiroteios, por exemplo, ao lado de onde está a seleção inglesa. Sim, foi um tiroteio tremendo, né? E você pensa, como é possível que haja tiroteios? Onde está a seleção da Inglaterra, ou bem ao lado, né? Coisas foram se acumulando, como o tratamento dado aos iranianos. Entendo que há guerra, mas é preciso distinguir quando são jogadores de futebol. Se suspeitarem que alguém esteve na guarda revolucionária, não permitam a entrada dessa pessoa. Mas trate jogadores de futebol como jogadores de futebol, certo? Porque, sinceramente, estamos vivendo um momento de muita apatia em relação ao estrangeiro e ao turista. E um dos piores momentos que os Estados Unidos estão vivendo para o turismo, certo? É uma situação tremenda, mas isso, ao invés de transformar a Copa do Mundo em um atrativo para trazer turismo, vai ser exatamente o oposto com esse tipo de movimento, não é? Mas enfim, outro assunto, outra imagem que também chama a atenção é essa. O que está acontecendo aí? É um ataque que aconteceu em uma fábrica chamada Arsenal, lá em São Petersburgo, na Rússia. E, houve uma explosão e isso chamou a atenção. Tem havido muitos ataques, ou seja, muitas explosões seguidas, né? Exatamente. Também isso é o que está sendo observado nessas inundações tremendas. Isso é por causa da tempestade tropical Boris, que já começa a gerar certos movimentos na Praia da Bocana, na costa do Pacífico, no México. Isso é lá em Guerrero, segundo o que relatam nas redes sociais. Mas também já se começa a perceber que a tempestade tropical Cristina, lá na América Central, vem muito intensa. E aí, acho que 3 desaparecidos, quantos são? Acho que são 5. 5 desaparecidos. Hoje falamos com você e atualizamos sobre as tempestades tropicais Cristina e Boris. Já há desaparecidos na primeira, lá enquanto avança por Nicarágua, em direção a El Salvador, em direção a Guatemala e possivelmente pode chegar ao México. Então, fiquem atentos. E esta, que é a Cristina, que vai entrar principalmente em Guerrero, em Acapulco. Então, fiquem atentos também a essa situação. Confira o que está acontecendo no mundo.
Bom, hoje é um dia muito intenso, principalmente porque houve ataques no Líbano, algo que evidentemente irritou muito os Estados Unidos. Porque, em teoria, isso é um sinal de que não vai haver um cessar-fogo. E os Estados Unidos estão querendo um cessar-fogo, ou seja, querem um cessar-fogo, querem um cessar-fogo. E essa é então a ideia que Trump tem agora. Mas ao mesmo tempo, Israel diz: sim, mas se estão me atacando, eu tenho que responder tanto ao Irã quanto ao Hezbollah. Então, há uma série de confrontos fortes novamente, a ponto de Donald Trump dizer a Netanyahu: se continuarem assim, vão acabar ficando sozinhos. E evidentemente isso. Bem, eu imagino que isso deve estar acendendo os alertas lá em Israel. É preciso lembrar que Israel segue seu próprio ritmo e seu próprio caminho, e sua inteligência se infiltra onde quer se infiltrar. Eles se infiltram independentemente de serem amigos, ou não, ou não, ou não. E ao mesmo tempo também é preciso reconhecer que Trump... Bem, amigos ele também não tem, ou seja, ele tem seus aliados momentâneos, mas na primeira vez que não servem para ele, tchau. Não é verdade? Aí está Zelensky, aí está o próprio Netanyahu. Ou seja, ele tenta fingir que eles são amigos e não sei o quê. Na verdade, eles são usados basicamente para seus próprios fins. E se ele não for mais necessário, ou se ele for cair por algum motivo e eles forem os culpados, então adeus, né? Ou seja, evidentemente agora é assim. Essa guerra se tornou muito impopular lá nos Estados Unidos, onde nem os republicanos a querem. Os do MAGA, que são os mais seguidores, odeiam essa guerra, não concordam com essa guerra. Então, os que talvez acompanharam a situação e que mais ou menos entendiam as razões, são poucos, digamos, que apoiam esse conflito. Fora isso, vem como uma guerra desnecessária, uma guerra em que não estavam atacando os Estados Unidos e que o assunto poderia ter sido resolvido. Do urânio de outras maneiras bem diferentes. A questão é que, bom, existe esse choque. Existe esse choque e, bom, hoje foi divulgado que o presidente Donald Trump teve várias ligações com Netanyahu desde ontem, desde que começou o ataque. E bom, em um momento ele disse: não ataque Netanyahu. Você disse que estão violando a soberania de Israel e ataca, não é? E então, a questão é que depois desse segundo ataque, houve outra ligação entre Trump e Netanyahu. E Trump disse: você deveria ter muito cuidado com o que faz, porque pode acabar sozinho contra o Irã, e muito em breve. E isso é algo que foi revelado hoje em um comentário. Na verdade, também foi transmitido em um canal israelense, o canal 12. Trump insistiu com Netanyahu e não responderá mais ao ataque de mísseis do Irã no domingo. Enfim, Israel, como dissemos, resolveu contra-atacar, embora de forma controlada. Na verdade, esse ataque foi direcionado a áreas escolhidas com muito critério em termos de defesa aérea, segundo o especialista em defesa aérea. Esse é o laboratório porque é importante para eles, porque... Mas... Petroquímica? Sim, é petroquímica, ou seja, são pontos que chamam a atenção. Existem rumores de certas pessoas que supostamente talvez tenham sido mortas, mas isso não foi confirmado. Um deles é Ahmed Bajidi, mas nada disso foi confirmado pelo Irã. Também espalharam o boato. Bem, agora não é um boato, simplesmente não se comunicaram como estava. O foco aqui não deveria ser chamar a atenção. Exatamente. Os líderes iranianos continuam supostamente sem conseguir se comunicar com Moqtada Mojtaba Khamenei. Ele entrou em modo furtivo diante dos ataques, pensando que talvez pudessem ter atirado na direção onde está Mojtaba, então preferiram protegê-lo. E nenhum líder aparentemente iraniano, ou pelo menos que se saiba, tem contato com ele. Tentaram procurá-lo, tentaram contatá-lo e não conseguem falar com ele. Isso faz parte da estratégia de segurança extrema dele. Obrigado. Sim, muito estranho. Muito impressionante, mas parece que essa é a forma que funcionou para mantê-lo. Bom, aparentemente comigo, por quê? Realmente, nem sequer se sabe como está a saúde desse personagem. Principalmente pensando que não existe nenhum áudio dele. Não sabemos de nada. Em voz nada, não sabemos, nunca ouvimos ele falar. Sim, ou seja, depois da guerra não, ou seja, não há nenhuma informação nesse sentido. E quero também expressar um enorme agradecimento a Ana Hughes. Saudações, Ana. Obrigado pelo superchat enviado para Dahat Dajat 428, que ganhou uma assinatura gratuita graças a Ana Hughes. Muito obrigado, Ana. Um enorme abraço para toda a comunidade que já é membro do canal e para todos que ainda não são, mas que no fundo do coração gostariam de ser. Então, muito obrigado também.
Muito obrigado por nos apoiar, por se inscrever também, obviamente, né? Off Mendes, como você está? Francisco Arce, um grande salve e obrigado por mais uma assinatura, Ana. Saudações a todos. Olhem, a reação de Trump, a reação também dos líderes iranianos dizendo: bem, basicamente eles querem uma negociação, mas que já não se ataque o Líbano e a primeira coisa que se faz é atacar o Líbano. Então isso também é um sinal de que Israel está irritado. Exato. Vamos para outro tema, vamos para outro assunto importante. Bom, então é enorme a possibilidade de que aconteça uma tempestade dessa vez. Bom, na verdade, duas tempestades. Duas tempestades tropicais que já estão agora mesmo no Pacífico. E tanto Boris quanto Cristina estão muito perto do México. Uma está agora mesmo em frente às costas entre Nicarágua, Honduras e El Salvador. Lá já está gerando chuvas nesses três países. Inclusive, as chuvas fortes já estão chegando a Guatemala. Cristina, já deixou algumas pessoas desaparecidas, não é? Exatamente. Vamos com quem? Com Cristina? Com Boris e Cristina, que está mais forte agora e aparece para você. Bom, vamos com Cristina. Cristina agora avança em direção ao México e já deixou 5 desaparecidos na Costa Rica. Embora ainda não produza efeitos no México, é preciso ficar alerta porque já há impactos na Costa Rica. Como comentamos, a Cruz Vermelha da Costa Rica informou nesta segunda que 5 pessoas desapareceram após uma forte ressaca no Pacífico causada pela tempestade tropical. Olha, agora está a 72 km por hora, ou seja, ainda não está fraca, embora a previsão seja que vai tocar terra na cidade da Guatemala e depois avançar em direção ao México. Então, daqui até quinta-feira às 11 da manhã, ela estará chegando a Guatemala, mas já vai chegar mais enfraquecida, com os ventos a 46 km por hora. Então, a previsão é que ela vai se enfraquecer e que vai desaparecendo, e que vai deixar de ser uma tempestade tropical para passar a ser uma depressão tropical. Não é, ou seja, o que mais preocupa não é isso, ou seja, não é a força do vento, e sim exatamente a quantidade de água que a gente já sabe. Como são essas chuvas repentinas, onde de repente o que chove em 3 meses nessa região cai em 2, 3 dias. Então, essa é a parte preocupante. Agora, algo mais sobre Cristina. Sim, bom, o Instituto Meteorológico Nacional informou que esperam chuvas persistentes na Costa Rica hoje, no restante do dia de hoje e também amanhã. E, bom, também vai deixar muita chuva em Honduras, já 18 departamentos do país estão em alerta. Alerta preventiva por 72 horas devido à elevação dos rios, córregos e riachos que desaguam na vertente do Pacífico. O aumento das ondas no Golfo de Fonseca foi registrado, mostrando que é preciso ter cuidado. Sim, claro. Sobre o que dizem as autoridades, na Guatemala já foi declarada alerta Guatemala diante das ameaças de inundação que essa tempestade tropical pode causar e por todos os eventos ativos. Eles afirmam que já houve chuvas recentes que podem se intensificar em boa parte do país. É importante lembrar que, especialmente na América Central e no sul do México, as chuvas têm sido intensas toda a semana. Toda esta semana, ou seja, toda esta semana. Na verdade, olha, nem sequer havia previsão real de chuva. Eu estive visitando, quer dizer, eu imagino e agora Francisco Arce, Panterita, todos que estão na cidade do México vão nos contar. Pois é, realmente choveu por lá, né? Como você está, Alberto? Saudações até a Colômbia. Como estão as coisas por aí? Já vão nos dizendo como estão as chuvas na região de vocês, por favor. Walter Osório, Rocio, Karim, coloquem aí o estado onde vocês estão, o país e como estão as chuvas. Porque vejam, todo o sul da América tem uma probabilidade enorme de chuva e de acúmulo de água, tanto para a Colômbia quanto para a Venezuela. O acúmulo de água estamos vendo só daqui até meados do mês, ou seja, toda essa próxima semana como vai estar o acúmulo. E é surpreendente também, principalmente surpreendente, a quantidade de água que vai cair na costa do Pacífico, que é onde mais se espera chuva. Por exemplo, aqui já estamos falando de 100, 114, 120, 130, 135 até milímetros de água nesses dias. E onde surpreende é mais nas áreas das tempestades, não os 287 como se chama,
milímetros de água. É bastante chuva o que se espera para essa região do mundo, então fiquem atentos a isso e, de uma vez, vamos lá com a tempestade tropical, Boris. Vamos para lá. Bom, o Boris também está assustando e parece que o Boris gostou de ficar intenso, principalmente porque tem um nome muito, muito intenso, né? Boris sempre parece ser alguém poderoso, né? Pelo menos é isso que os filmes me ensinaram, né? Sempre que colocam um Boris, sempre colocam ele como vilão, os Boris. Tipo, vai saber qual é a deles. Acho que é uma coisa da época da Segunda Guerra, da Guerra Fria, né? Acho que por causa dos russos e tudo isso, sempre que tinha um Boris era tipo, olha, cuidado. Mas é um nome muito bonito. Aliás, agora Boris tem uma. É uma tempestade tropical que também está na mesma situação que Cristina. Está a 72 km por hora, também está avançando em direção à Terra, e de hoje para amanhã vai enfraquecer para 46 km por hora. O problema não são tantos ventos, pelo menos por enquanto. Embora tenha rajadas fortes, evidentemente pode haver certos riscos, mas o importante é a quantidade de água. Né? Exatamente o que diz a meteorologia é que traz muita chuva intensa, rajadas fortes de vento, ondas altas, riscos de inundação, deslizamentos, aumento do nível dos rios. Segundo a previsão oficial, esse sistema deve tocar terra perto da meia-noite. Agora já parece estar quase chegando, né? Sim, na costa de Guerreiro, além disso, vai gerar como está interagindo com canais de baixa pressão e a entrada de umidade que vem do Oceano Pacífico, do Golfo do México, do Mar do Caribe. Agora as autoridades já estão em vigilância permanente de Boris, ao mesmo tempo em que estão observando, como dizem, um jovem ao rabisco, pois a Cristina... E bem, estão previstas precipitações entre 75 a 150 milímetros de chuva em poucas horas. Os estados onde vão sofrer a chuva mais intensa, então muita atenção com isso, são Veracruz no sul, Oaxaca no leste e nordeste, Chiapas no sul, e estados com chuva forte, não intensa, mas sim forte, Jalisco no sul. De Jalisco, Colima, Michoacán, que é a região costeira, e Guerreiro no leste e sudoeste. Além disso, estão previstas chuvas fortes em vários estados do centro e do norte do país, como Cidade do México, Estado do México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro e Guanajuato. Também alertam sobre descargas elétricas. Muito cuidado ao ficar perto das janelas ou sair para caminhar durante essas tempestades elétricas. Também há a possibilidade de queda de granizo, aumento no nível dos rios, alagamentos e inundações urbanas, deslizamentos em áreas montanhosas e redução da visibilidade nas estradas. No Vale do México, está previsto que amanhã de manhã será fresca, com céu nublado, bancos de neblina e possibilidade de chuvas isoladas. Bom. Tudo isso nas próximas horas, basicamente, né? Ou seja, vocês já sabem como se prevenir, né? No final das contas, o que vamos ver, principalmente nas costas, o que vamos ver são coisas como essa que vimos em algumas. Ondas intensas. Exatamente, ondas intensas, um pouco de maré alta, o clássico que começa a ser reportado, né? E quem diz isso não sou eu, Ana Hughes, se não me engano. Ana Hughes, você está na Costa Rica. Está sim, né? E aí na Costa Rica, bem, obviamente vocês também são afetados, né? Vocês são afetados. Está atingindo a Cristina agora? Exatamente. Lá já está chegando na Ana, na Cristina também, principalmente. Talvez não vá pegar tantos ventos, pelo que estou vendo, talvez um pouco. Vamos ver o quão perto está a Costa Rica. Então, não, é que a Costa Rica fica longe, bom, relativamente, né, do fenômeno. Olhem, vamos agora com Cristina, mas reparem onde está Ana, ou seja, Ana está por esses lados, né? O fenômeno está aí, vejam, vocês vão pegar, né? Vai pegar pelo Atlântico, tem muita umidade, então é isso. Agora, se a gente olhar a ondulação, já que Ana comentou, né? E que, no final, aqui também temos a probabilidade, a possibilidade de ver a ondulação. Então vamos ver como a ondulação está, né? Ou seja, como se espera que as ondas estejam acontecendo na região e a que alturas vão chegar. Olha, toda a região da Costa Rica, se você reparar, do lado do Pacífico. Estão ocorrendo ondas fortes. Olha, repare em direção à Libéria, por exemplo, né? Que foi aí onde aconteceu o evento que gerou muitos problemas. Recentemente comentamos sobre as inundações em Libéria, Costa Rica, onde mãe e filha tiveram a casa alagada e vários foram evacuados, lembra? Sim.
Então, bom, lá em Libéria, as ondas neste momento estão com 3 metros, ou seja, imagina só. E isso que o fenômeno está mais distante. Mas, por exemplo, se você vai para a Costa Rica, já são de 4 metros. Se você vai para o norte da Costa Rica, essas ondas já estão com cerca de 3,8 metros, mais ou menos, ou seja, até uns 4,3 metros, mais ou menos, né? Esse é o valor aproximado agora. Se a gente vai para as costas do México, né, onde o fenômeno Boris está chegando, lá o fenômeno Boris também está gerando ondas de mais ou menos uns 4 metros aproximadamente, né? Ou seja, isso também, bom, levem isso em consideração se vocês moram por lá, né? 4 metros, na verdade, bom, já tem avisado as embarcações. Que não entrem no mar, evidentemente, né? Por lógica, agora não é hora de entrar no mar, porque o fenômeno está intenso. Até as ondas, né, se a gente for ver, as ondas chegam até regiões como Jalisco. Ou seja, já estamos falando de Manzanillo, de Colima, né? De todas essas praias que tem por aqui, Tomatlán, até Vallarta, não, olha, essa região aqui protege essa saída, digamos assim, mas o que vai de Tomatlán basicamente até Chiapas, né? Ondas fortes no Pacífico, então fiquem atentos a isso, vamos mudar de tema. Mais algo sobre esse assunto? Não? Ok, seguimos para outros temas importantes. Talvez uma das histórias mais estranhas e já contamos várias. Obrigado. Obrigado. Talvez uma das histórias mais estranhas. E olha que já contamos histórias de alienígenas, já contamos as histórias mais bizarras, mas acho que essa pode superar todas as histórias que já contamos, das mais bizarras, das mais estranhas. E isso aconteceu no Brasil, onde mais? Brasil ou lugares assim, desses países latino-americanos, onde essas coisas podem acontecer, que já aconteceu também. Onde foi? Nos Estados Unidos. É verdade? Também. Nos Estados Unidos aconteceu. Não, então tem loucura em todo lugar. Muitas pessoas ficam animadas de repente, e vários aqui já comentaram isso pra gente. Recentemente, alguém comentou que uma pessoa não pôde ter filhos e que adoraria adotar. Mas quando essa pessoa se depara com tudo o que precisa fazer para adotar, tudo fica muito complicado. Então, essa família disse, vamos adotar, vamos adotar. E eles adotam uma menina de 12 anos. De acordo com o que foi relatado, durante 14 meses, Amanda Maria Souza Oliveira, também registrada como Amanda Maria Souza de Oliveira, na verdade não tinha 12 anos. E eu não sei em que momento acreditaram que ela tinha 12 anos. Ela tinha 37 anos e, além disso, se comportava como um bebê. O que acontece aí? Por quê? Ou seja, nas imagens, vamos ver se conseguimos colocar as imagens. Nas imagens ela aparece com sua mamadeira e tudo mais. Quer dizer, realmente é muito surreal. Quem em sã consciência vai acreditar que essa pessoa tem 12 anos? Sinceramente, ela tem 37 anos e isso é visível. Não é como se não desse para perceber, dá para ver que ela tem 37 anos. Não é. Não é como se fosse 37 anos, mas está muito bem conservada, quer dizer, não são 37 anos bem vividos. Sinceramente, não. Quer dizer, e eu digo, bom, a polícia mostrava só essa imagem, né? Aquela onde colocavam ela de costas, mas aí quando conseguiram verificar a idade, disseram, não, essa não é uma menina, essa é uma senhora de 37 anos, né? Eu disse, olhem, essa é a senhora. Quer dizer, onde vocês veem 37 anos, por favor? Eu acho que deve ser melhor a ilusão, sinceramente, a vontade de adotar, tão grande que a pessoa pode ter. Os pais que acreditaram nisso, não sei, ou talvez eram cegos, não sei o que aconteceu ali, como eles aceitaram isso? A questão é que ela se apresentou como uma menina de 12 anos com autismo que também tinha outros problemas médicos. Para ganhar a confiança da família, ela também foi submetida.
Ela afirmava ter sido submetida a um tratamento hormonal forçado durante a infância e que por isso parecia mais velha do que todos imaginavam. Sim. Tudo estava calculado, além de ser um golpe que já apliquei várias vezes. José Núñez, da primeira vez, tem várias acusações com outro nome, que é Maria Eduarda, no Rio de Janeiro, e Ana Clara, em São Paulo. E então a polícia também dizem que usou parte dos acessórios do seu disfarce. Ela mantinha comportamentos muito infantis para alguém de 12 anos, como o negócio da mamadeira que você viu agora há pouco. Tinha chupetas, isso mesmo, chupeta, brinquedos. E além disso, ela fez com que a família investisse em um medicamento que é muito parecido com o Ozempic, que é o Mounjaro, para emagrecer. Ela disse, se vão me ajudar, que ajudem por completo. Ou seja, estavam pagando para ela perder peso. Não pode ser, ou seja, tudo assim justificado. No, y pues, no, bueno. O que era então era como um parasita, né? Ou seja, vivia e fazia outra coisa, roubava coisas, não vivia a vida. Quase todos os adultos em algum momento dizemos, me tornei adulto. Bom, ela viveu o sonho. Obrigado. Eu imagino a senhora pedindo no cinema. Ela tem 12 anos e corre como uma criança. E faça do jeito que você quiser. E ainda a outra fingindo ser mais. Quer dizer, não como uma criança de 12 anos, tipo, uma menininha de 12 já são adolescentes. Ou seja, já não se comportam como bebês. E essa cara de quem está chupando o dedo e quando for... Bom, isso é muito louco. Neste mundo é tudo muito louco, de verdade. É muito louco e... O louco também é que as pessoas caem, né? Então, diz Foy próximo a Minha, como você está? Onde você está? Você está aí no Brasil? Ficou sabendo desse caso? Isso é coisa de doido. Saudações para Foy, olá. Então, diz, li no começo que diziam que ela estava assustada, diz Rublo. Saudações, Rublo, como você tem estado? Sim, ou seja... Ela também se apresentou como se fosse vítima de tráfico de pessoas e toda essa história, mas enfim, claro. Então, não sei como as pessoas acreditam em nada do que ela diz. Bom, acontece que era um golpe enorme e que ela já tinha aplicado esse mesmo golpe em várias famílias, ou seja, ela já tinha experiência, digamos assim. Então... Mas que de repente eles viram que ele obrigado. De onde isso é ruim? Da Somália, o país favorito do Trump. O problema com toda essa questão dos conflitos que tem acontecido lá e coisas assim, né? Não é no Congo. Quer dizer... Não é como se... tivesse o problema do Ebola ou algo assim, mas é um árbitro da FIFA, é um árbitro reconhecido pela FIFA, considerado um dos melhores árbitros do mundo. E bem, então ele chegou. Obrigado. Estados Unidos e disseram para ele, não, você não, volte e adeus. A decisão ocorre em meio à preocupação de que as políticas do governo Trump estão dificultando os preparativos para o evento esportivo mundial. O que está acontecendo? Vão mandá-lo de volta de novo? O que vai... Bom, aparentemente não. Quer dizer, ele se chama Omar Artan e ele chegou neste fim de semana em Miami. Na verdade, ele compartilhou uma foto dizendo rumo a Miami. Ele veio em um voo de Istambul, lá na Turquia, e acontece que no Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, eles disseram que não. Eles relatam que durante a inspeção foi decidido que o viajante, árbitro da Copa do Mundo da FIFA, era inadmissível por questões de segurança e teve a entrada negada. Não especificam o motivo e esse é o problema. Isso obviamente chamou a atenção. Além disso, é preciso lembrar que Trump tem feito uma campanha, praticamente desde que entrou neste governo, contra os somalis. Bem, ele já disse uma quantidade impressionante de coisas para eles. E bem, a FIFA confirmou isso, que essa decisão dos Estados Unidos de proibir a entrada de Artan e afirmou que o status deles não mudará por enquanto. Dizem que isso segue os eventos anteriores da FIFA. O governo anfitrião decide quem recebe visto e quem entra no país. Ou seja, eles não se envolvem nessa questão. Eles vão ter que conseguir outro árbitro que não seja da Somália.
E esse é o primeiro caso conhecido de um árbitro da Copa do Mundo ao qual as autoridades de um país anfitrião negam a entrada. Que loucura! Isso é uma loucura. Vamos para outros assuntos também importantes. Olha, surgiram essas imagens de como ficaram alguns prédios depois dos terremotos lá nas Filipinas. O terremoto que deixou casas e prédios semi-destruídos ou totalmente destruídos também, não é mesmo? Ou seja, evidentemente hoje já comentamos uma atualização onde foram relatadas dezenas de pessoas sem vida, além de dezenas de desaparecidos e feridos. Bom, isso é, no final das contas, um terremoto, né? E foi bem forte. Em um país que, no final das contas, apesar de ter muitos sismos e, em teoria, estar preparado, é um país em desenvolvimento e, digo, se esses terremotos potentes causam danos no Japão, como não causariam também nas Filipinas, né? Evidentemente, bom, é uma questão que contra a natureza não basta só ter casas resistentes e tudo mais, porque, no final das contas, a natureza sempre acaba surpreendendo, né? Paredes destruídas, danos de todos os tipos, tanto materiais quanto, claro, envolvendo pessoas, não evidentemente. Então, bom, aí estão as imagens, é assim que está a situação. Não sei se há alguma outra atualização sobre o terremoto, se tem algum outro dado ou algo assim, mas evidentemente vamos atualizando aqui, trazendo as últimas informações, né? Afinal de contas, isso não é imediato, vai demorar alguns dias. É bom lembrar que também houve o terremoto em várias regiões da Ásia, e que ainda hoje fomos surpreendidos por um terremoto em Cuba. Um terremoto de magnitude 6 também, ou Seja, um terremoto potente, ou seja, foi muito forte. na questão das Filipinas, o número de mortos já aumentou para 36, acho, porque de manhã eram 32, se não me engano, não é? Sim, feridos. Além disso, foram relatados 4 desaparecidos e mais de 88 mil pessoas afetadas em suas casas. Bom, então é assim que está, né? Assim está a situação. Vamos aos outros assuntos importantes. Vamos a outros assuntos importantes. Dizem que Vance afirma que os Estados Unidos seguirão negociando com o Irã, mesmo que Israel não concorde. Vance, então, se coloca nessa posição em que ultimamente tem sido criticado, pois Vance já está praticamente de saída. Ou seja, Vance não despertou interesse por boa parte dos republicanos e também não se vê possibilidade de que pessoas que não sejam republicanas votem nele. Quem tem chances agora é Marco Rubio, então Vance, bem, esse é um personagem que não decolou. Eles o viam como um outsider, como o próprio Trump, que talvez pudesse ser polêmico e interessante o suficiente para... Mas, no final das contas, não foi assim, pelo menos até agora. Então, cada vez mais vem Marco Rubio como o possível sucessor de Donald Trump, pelo menos na intenção das eleições do próximo mandato, né? Exatamente. Sobre o comentário de J.D. Vance, o próximo Israel pode-se concordar ou não, mas acreditamos que isso é o melhor para os Estados Unidos. Ficou claro para mim. Ele sempre foi muito focado na ideia de realmente não se meter nos problemas de outros países e só olhar pelos Estados Unidos, e acho que isso está em linha com o que ele sempre disse. Exatamente. Bom, é isso que está acontecendo nesse assunto. Também há, uma afirmação nesse tema dessa guerra, né? Esses comentários que você menciona, não sei em que mundo vive Trump, mas precisamos falar sobre isso. A questão é que hoje ele afirma que vai declarar uma vitória total sobre o Irã em um prazo de 2 semanas. Ele se sente super confiante sobre essa realidade que ele enxerga. Ele declarou isso hoje, onde proclamou uma vitória total. E apenas algumas horas depois que Irã e Israel, pararam, entre aspas, a sua escalada, porque, afinal de contas, depois que declaram isso, horas depois, os UTIs lançam esse drone. Ou seja, afinal de contas, os UTIs estão agindo como o Irã, né? Sim, o Irã não está atacando, mas os UTIs estão atacando e, o comentário é: fomos uma equipe muito forte e acho que estamos ganhando essa batalha, mas a vitória definitiva virá nas próximas 2 semanas, quando declararmos a vitória total. Isso foi dito em uma reunião onde ele ia apoiar o senador Lindsey Graham, que está tentando apoiar seus aliados hospitalares.
poucos que ainda restam entre os republicanos. Bom, é assim que está, né? Assim está o assunto, muito interessante. No fim das contas, não, eles não têm isso. Hoje, por que ele diz isso? Porque hoje se soube que a operação do Irã se chama Operação Vitória, né? E então eles usam a mesma frase, né? Pois é, nós também vamos conquistar a vitória. Ou seja, Irã, eles dizem que vencem porque suas condições prevaleceram, ou seja, continuam com o urânio, mesmo que todo esteja espalhado em um bunker. Mas eles decidiram não negociar e ainda ficaram com o Estreito de Hormuz, que antes não tinham. Então, bem, agora isso obviamente ainda não acabou, porque acho que Netanyahu também está fazendo seus movimentos, mas também com muita pressão por parte dos Estados Unidos para que isso pare. Então, quem sabe até onde Israel seja capaz de operar, inclusive agora contra eles. Porque, claro, se Trump resolver agir contra Netanyahu, então Netanyahu também vai agir contra Trump. Isso não há dúvida. E eu vejo Israel mais capaz de conseguir fazer alguma coisa, né? Ou seja, de colocá-lo em alguma situação complicada, é mais provável que isso aconteça do que Trump colocar pressão e fazer com que ele faça as coisas que ele quer. O Netanyahu, eu acho difícil de domar, digamos. Não. Ele tem super claro o que quer e já tem, como comentamos aqui, décadas lutando nessa questão de destruir o regime do Irã. Existem vídeos dele dos anos 80, 70 fazendo esse discurso. Então, bom, ele tem isso muito, muito claro e não vai mudar, né? Sim, não vou mudar e tal, é assim, mas ontem fizeram o que fizeram agora. Vamos falar mais sobre isso. Bom, hoje também Netanyahu, apesar desse cessar-fogo entre Irã e Israel, realmente fez um alerta ao Irã e ele disse que se o Irã voltar a atacar Israel, eles vão responder com firmeza e disse se cometerem o erro de atacar novamente. Ou seja, eles vão continuar nesse sentido. Não há dúvidas sobre esse assunto. E como dizem, eu decido por conta própria. Já me mandei. Eu decido por conta própria. Saúde, Eliseu. Não vá, você dormiu, Eliseu. Saudações, Eliseu. Saudações ao Eliseu, que talvez até sonhe com as notícias. Você está aí? Isso nunca aconteceu com vocês? Você fala desses cânceres que aparecem em cartas como essas, Nina? Saudações. Muito bem, Robles. Saúde, Eliseu, vamos ver. Estou indo porque está chegando. Ótimo, saudações. Promessas. Assim. Promessas, histórias. Promessas, histórias, olha, vamos para outro assunto, né? Vamos para outros assuntos também importantes do planeta e também do que acontece no Oriente Médio. Olha, dá uma olhada nessa imagem, não é surpreendente o que está acontecendo? É que eu te digo que os vulcões e os terremotos estão super ativos nesses últimos dias. E essa imagem que vemos de uma mega fumarola, onde é? Este é o famoso vulcão Lebotovi, o Aquilaki na Indonésia, que sempre nos presenteia com muitas imagens assim. Isso é uma fumarola de quase 4 km de altura, segundo a Agência Vulcanológica da Indonésia. Impressionante a atividade, o vulcão continua ativo, gerando uma chuva de cinzas, alertas para a aviação local. E, portanto, um vulcão que mantém constantemente em alerta os moradores das proximidades, porque eles sabem dos riscos que existem ali. E, bom, a Indonésia, no fim das contas, e a região do sul da Ásia e do famoso Cinturão de Fogo sabem dos riscos que existem, né? Filipinas, Indonésia, Leste, Papua Nova Guiné e todas essas regiões, até mesmo Kamchan, que inclusive no Japão tem uma quantidade importante de vulcões. O Sakuriyama no fim de semana teve uma super erupção, embora eles já estejam bem acostumados com isso, e eu acho que os indonésios também, né? Sim. Sim, super acostumados, tem imagens deles levando a vida normalmente e da montanha lá impressionante, cheia de cinzas. Impressionante também, e também impressionante a comunidade apoiando o canal, de verdade, muito obrigado. Muito mesmo. Cumprimentos. Cumprimentos, blog, por enviar esse superchat. Agradecemos muito a você e a toda a comunidade que nos apoia dessa forma, digamos assim, né? Agradecemos muito mesmo.
5 assinaturas que chegaram de presente para Joel e para Vale Valéria. A valedora não. Não, Valéria. Não me chama de Bélia. Bélia, saudações, Bélia. E como você tem estado? Também para Dama Inard, acho que é assim que ele se chama. Muito bom. Sim, Maynard e Elias Duarte também para Darwin. Como vai, irmão? Darwin, tomara que fique. E aí, Darwin, um grande abraço, tudo de bom? Pois bem, aí está o assunto, né? Ou seja, sim, a gente agradece muito, obviamente. Vamos então para outros assuntos, outros temas também muito importantes. Vamos aos detalhes. E a essa altura, o Irã já sabe da situação, como está, e sabe da pressão que os Estados Unidos têm por causa do assunto da Copa do Mundo. Então vamos ver quem acha que o Irã tem interesse em negociar agora. Ninguém. Eles não têm interesse em negociar. E tanto é assim que já saiu o chefe do Congresso, né, o chefe do parlamento lá do Irã, dizendo que se o acordo for rompido, se a negociação acabar, isso não faz diferença para eles, basicamente. Né? Exatamente, né? Falam que diplomacia não impede operações militares, nem o contrário. Com a ameaça de ataque e negociação interrompida, evita-se o ataque israelense contra Beirute. Em outro momento, ocorre o ataque. Fica demonstrado que não há medo de que as negociações sejam interrompidas e que estão totalmente preparados. Pela graça de Deus, o resultado é que eles são obrigados a ceder no que diz respeito aos nossos direitos, e nós estabelecemos os nossos. Então, não se trata de lutar ou negociar. Na verdade, devemos lutar quando for o momento e negociar quando for o momento. Assim como podemos derrotar o inimigo, é assim que podemos decidir. Que a negociação é a continuação da luta, e isso se torna uma realidade. Ou seja, basicamente, tanto faz para eles se amanhã houver conversas por causa de um ataque de Israel ao Líbano. E que eles respondam tanto faz, não se importam. Não se importa? Supostamente não, ou é isso, bem, sim, me chama a atenção. Na verdade, eles sabem muito bem. Eu dei uma olhada em várias análises de diferentes versões, não de diferentes meios, e para ver quais eram, como as opiniões que havia por aí, e todos concordam em algo. Ao Irã não interessa negociar, ou seja, não quer negociar. Por quê? Pois porque está a Copa do Mundo. Por que iria querer negociar quando tem a carta a seu favor? Então alguém comentou isso aqui, ou seja, aqui tem análises muito boas, alguém comentou isso aqui ontem, né? Que dizia, olha, enquanto estiver a Copa do Mundo vai haver mais pressão. Não lembro se foi Leonardo ou outro, mas alguém comentou isso, claro que haverá mais pressão. Ou seja, ele vai tentar pressionar de todas as formas possíveis. Porque, bem, ele diz, é uma oportunidade única, né? Ou seja, um país com o qual você está em conflito tem um evento internacional que está apostando tudo nisso em termos de status, né? Bem, para eles tanto faz que seja a Copa do Mundo, né? Ou seja, sinceramente, eles não ligam muito para a Copa do Mundo. E em todo caso, eles vão lidar com isso colocando a máxima pressão, basicamente. Ou seja, pode ter certeza disso. Olha aí, olha o Roblox. E as assinaturas que ele deu de presente, muito obrigado. Obrigado, Roblox. Roblox por dar isso de presente. E a Hughes, obviamente, a todos que nos apoiam. A gente agradece muito a eles, simplesmente, né? A gente agradece muito a eles. Na descrição tem várias formas de apoiar o canal. Vários de vocês nos pediram, então se dá para fazer pelo Loxo. Bom, pelo Loxo tá lá, tá na descrição. Mas também tem pelo PayPal. E através, então, de diferentes formas. Todo apoio, evidentemente, pequeno e de pouquinho em pouquinho. Tudo isso, então, é muito agradecido. Ajuda para que o canal não só possa continuar existindo, mas também, então, possamos fazer outros projetos que já estamos desenvolvendo, né? Isso é muito agradecido. Estamos, então, também agora mesmo buscando, então, poder comprar mais equipamentos para poder sair um pouco mais, fazer entrevistas, fazer outras coisas. Que, então, bom, isso está nos planos, evidentemente, então é muito agradecido todo esse apoio. Raul, como você está? Cristi Kranz, Eliseu, Emma e eu estamos aqui. Muito obrigado pela presença. Alba, um grande abraço, obrigado. Vamos a outros assuntos importantes.
Bom, as acusações continuam entre eles. Eles estão se dando cada vez pior. Ou seja, depois da visita de Trump, há uma guerra, e a guerra não é por Taiwan. Não é sobre Taiwan, a disputa é por chips e cadeiras. Essa é a guerra real agora. E o resto é secundário. Taiwan, por ser um componente importante das cadeiras e dos chips, obviamente Taiwan tem uma função muito importante. Mas na realidade o foco é esse. Ou seja, e por isso também chegou outro Trump, como se fosse gente boa, supostamente, me dizendo: vou te vender mais chips do que aqueles que eu tinha proibido. Vou te vender um pouquinho mais e vamos fazer negócios. Mas na realidade isso é só por cima. Está em jogo agora o futuro da humanidade. Eu sou meio arrogante, mas é a realidade. O futuro está em jogo, né? O futuro de todo tipo de coisa, para onde vamos focar, né? E isso não está sendo decidido pela América Latina, nem pela França, nem pela Alemanha. Quem está disputando isso são os Estados Unidos e a China. Essa é a realidade. São eles que estão jogando. E se de repente alguém disruptivo aparecesse e dissesse: caramba, esse país apareceu com um grupo de cientistas super avançados, eu duvido sinceramente, porque eles têm sido roubados. Bom, roubados por assim dizer. China e Estados Unidos pressionam dos dois lados, como se dissessem: vem pra cá, vem pra lá. E eles estão super focados assim, super focados em se desenvolver ao máximo. Porque quem tiver essa vantagem vai... Olha, só para dar um exemplo, hoje eu comentava sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Uma das grandes vantagens que os Estados Unidos têm são as empresas, ou seja, eles conseguiram, já têm desenvolvimento suficiente para estar no topo. A China fez muito com o que tem e fez muito com os chips que consegue obter, mas não tem os melhores chips, então, por não tê-los, ainda não consegue superar os Estados Unidos. Mas em termos de eficiência, conseguiu pelo menos se tornar um concorrente real e preocupante para os Estados Unidos. Os Hornets, vamos fazer um parêntese, os famosos, drones Hornet, que são de uma empresa norte-americana, mas que tem colaboração com a Ucrânia, porque são eles que passam informações sobre como está a guerra, etc, etc. É como a união de uma empresa dos Estados Unidos com uma da Ucrânia. Os Hornet estão fazendo incursões e mais contra a Rússia. Então, é quando a Rússia diz que está avançando, que todos os drones se concentram. Existem muitos tipos de drones, mas os que estão causando estragos e criando um problemão para os russos, que eles não conseguem deter, são os Hornets, que são super rápidos, que ficam assim, meio paradinhos. Vocês não lembram? Ou eles parecem como uma bala parada e depois tem umas hélices e puff, ou seja, vão super rápido. A questão desses Hornet é que o interessante, eles não precisam do fio, a RAM de fibra, mas sim que você diz para eles: olha, você vai atacar em tal lugar e tal coisa, né? Mas quando eles se aproximam do inimigo, todas as comunicações deles se fecham, param de receber, podem emitir comunicações, mas não conseguem receber. Então a Rússia manda para eles. A guerra eletrônica manda sinais para eles. Esses Hornet não são afetados por isso porque simplesmente os sinais não vão chegar porque as comunicações do Hornet estão fechadas. O Hornet tem um pequeno cérebro que toma suas próprias decisões. E todos os russos já tentaram de tudo, pintaram de zebra, pintaram sei lá o quê. Eles já fizeram tudo, nos tanques e em qualquer coisa, inclusive nas bases. Nos alvos. E a IA detecta, não, este é um e boom, e os ataca. Então eles têm destruído tudo, né? Ou seja, fábricas de drones, bases, radares. Imagina que eles estão atacando com tudo, né? Então esses malditos Hornets são um avanço que deixou os chineses assustados, e outros também, porque estão percebendo que nem sequer precisam. Ou seja, nenhum tipo de guerra eletrônica serviria contra eles como servia antes. Até agora, eles calculam que em 1 ano vão ter a solução, mais ou menos em 1 ano. Mesmo que conseguissem em 6 meses, ainda seria tempo demais em uma guerra. Mas essa é a aposta agora, que se você tiver uma solução... Por isso que eu digo, é só um pequeno exemplo, certo? Obviamente são muitas outras coisas, mas em termos de avanços tecnológicos, em termos médicos, no que você quiser. Só que o que acontece agora é que quando encontra a solução, pode produzir mais rápido que todo mundo, ou seja, tem a capacidade de produzir muito rápido e barato e vai esmagar qualquer um, né? Nesse sentido. Mas por isso também os Estados Unidos dizem: eu não quero que eles estejam no topo da tecnologia, porque eu preciso ter uma vantagem.
Eles têm vantagem em produzir e se adaptar rápido. Minha vantagem será ter tecnologia mais avançada. Então essa é a verdadeira guerra que está acontecendo agora, que eu acho que é a que mais preocupa os Estados Unidos. Mais do que a Ucrânia, mais do que Israel, Irã e todas essas coisas, eles não ligam muito. A verdadeira guerra é essa, né? O Pentágono também reage. O que está acontecendo? Aí, exatamente, o Pentágono acabou de divulgar uma lista de empresas chinesas que eles acusam de estarem ajudando o exército do seu país, ou seja, o exército dos Estados Unidos. E está pedindo para as empresas americanas não fazerem negócios com essas empresas porque isso é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Entre as empresas destacam-se as mais conhecidas, como a Alibaba, que tem IA, certo? Também tem o fornecedor de motores. Aliás, a IA está impressionante. Essa IA a gente vem revisando. Houve uma competição, por exemplo, para ver qual inteligência negociava melhor. E essa era uma das mais consistentes, a da Alibaba. Ou seja, acabou ficando bem inteligente. Sim, e depois temos o provedor de motores de busca chamado Baidu e a fabricante de veículos eletrónicos BYD. A atualização do Pentágono chega meses depois que uma versão anterior da lista foi divulgada e depois retirada, sem maiores explicações. Esta nova lista é uma versão um pouco diferente da publicada em fevereiro, mas bastante semelhante, ou seja, tem algumas mudanças mínimas. Esses dois fabricantes de processadores de memória foram reincorporados nessa lista negra, que não estavam depois de terem sido retirados, foram a Shaanxi Motor Memory Technologies e a Janssen Memory Technologies. Duas empresas que não estavam na lista de fevereiro agora foram incluídas. Fique atento a isso. Fique atento a esse assunto, porque, sim, isso de que saem bem é muito relativo, né? Quer dizer, sim, Só da boca para fora. sim, quer dizer, não, 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 ainda não está rolando uma boa relação e, pelo contrário, acho que eles estão em conflito ali. Vamos embora, o que acontece agora em Taiwan é importante porque está escalando muito, já há muita coisa acontecendo além da Copa do Mundo. E eu não sinto que estão entendendo o que está acontecendo agora ao redor de Taiwan, que a pressão está ficando muito forte. Por isso vemos as Filipinas e o Japão já fazendo seus movimentos também, né? Ei! Climáticos, até temas bem este como... Sim, sim. Vamos aos comentários, como vocês têm passado, como estão. Muito obrigado por nos acompanharem. Dia agitado, teve de tudo. Se vocês acompanharam as transmissões desde cedo, foi interessante, desde assuntos climáticos até temas ¿Cómo se llama? geopolíticos e tudo mais. Saudações, muito obrigado, Nina, Gabriel, Ofé Rublos, Tapatia, muito obrigado, que bom que você está aqui. Tapadias e tudo mais, né? Saudações, muito obrigado, Nina, Gabriel, Ofé, Rublos, Zapata, muito obrigado, que bom que você está por aqui. Tapatia, estou presente, mas tive um dia ruim, mas estou aqui presente. Um abraço de Tapatia, que tudo melhore e, bom, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo aqui com a gente. Esperamos te fazer sentir um pouco melhor, mesmo que só um pouco. E muito obrigado por estar aqui, diz Pantelita, muito agitado. Sim, muito animado. Não, esse é o... Seria exatamente esse o ponto. Muito animado. Quem vai assistir, eu espero que todos, mas quem vai assistir a Copa do Mundo, pelo menos os jogos que importam para eles. Alguém faz uma pergunta, diz um long em XRP da vida. E aí, o que você acha? Como você vê isso? Bons pontos, né? Boas oportunidades de compra. Agora sobre o assunto do XRP 26 e tudo isso, não, vou ficar atento para ver como vai, mais tarde eu dou uma olhada no XRP. Não tirei da lista porque não coube, ou seja, não é porque eu não gosto. Sempre incluo esse de repente nos meus créditos favoritos. Eu tenho isso em uma pasta separada que só tenho escrito no trem de envio, mas não está na lista que tenho para o canal, né?
Este aqui eu tenho mais para outras coisas, tipo o que era importante agora, como o ouro, como é que chama? O petróleo e toda essa parada, né? E aí, o que mais? O que tá rolando por aí? Vamos cumprimentar também a Jalala. Diz Jalala, saquei $2.000 com 100, olha. Excelente, Galan. Ou seja, você, Galan, investiu 100 dólares e com os aumentos que aconteceram, já te deram um rendimento de $2.000, nada desprezível. Evidentemente, ótimo, Galan, é a paciência e ficar ali atento, né? Evidentemente, muito bom. Saudações para Nina, como está Nina? E manda um abraço para Panteras em Saúde, Panterita também para Leonardo Escudero, Gabriel Duran Costa de uma menina, e saudações também para Emma Andrade e também para Dequiofa Mendes. Para Eliseu Freire, como vão as coisas, Elisa? Que é com onde Eliseu Leonardo Escudero, como você tem estado? Muito obrigado, muito bom. Saudações para Alba Costa, salvando Alba, como é que tá, irmão? E Cristi, como você está, Cristi? Saudações, Cristi Costas. Saúde, Christy Kranz. ¿Dónde anda Cristina? La vi. Aí anda. Saudações para Walter Osório, que manda cumprimentos nesta excelente noite em Guadalupe, Nuevo León. Isso mesmo, Walter, muito bom. Saudações também para a Califórnia, para José Zarate. Saudações para Zarate. Como está aí, Walter? As chuvas para o sul do país. Conte pra gente, por favor, Roble, como estão as coisas em Cuba. Um grande abraço, muito boa noite. MTP diz, vocês notaram como o Canadá está bem quieto até sobre a Copa do Mundo? Sim, sempre conta como sim. Saudações para Roble, MMX fez força por nós, diz Roble PP de Cuba. Não há como ajudar o canal ou fazer transferências, mas se surgir uma forma, conte comigo. Só de estar aqui, Roble, já é suficiente. Estando sim, sentir seu poder, compartilhe o canal com seus familiares e seus amigos, eu agradeceria muito. Na verdade, só de estar aqui já é muito, agradeço. Seus comentários são sempre interessantes. Este diz, ok, manda um abraço, como você está, do que eu. Saudações Clara Rosa Quinones, o que eu fiz? Boa noite, meus queridos. Saudações da Venezuela. Saudações claras. Saudações claras da Venezuela, como uma das coisas por aí. Rosmabaco, como você tem estado? Saudações também para Isa Ibarra, membro do canal. Muito bom, Isa, como você tem estado? A todos os membros, enormes saudações. O que mais? Saudações ao Mauro, ele comenta drones decisores impressionante. E se no final é isso mesmo, né? Ou seja, exatamente. Então, é ela que está decidindo tirar a vida de outro, né? Ou o lado, ou a missão que deram para ela, porque não necessariamente é a vida. Pode ser que tenha a ver com sabotar algo, com destruir algum tipo de coisa em uma refinaria ou um certo tipo de avião. É exatamente isso. Graças à pobreza e mercia. Muito obrigada a quem mandou o Rodrigo, ao Rodrigo Salas. A vida de padre é o primo e um salve venha viver esse comentário que dizia o Gaut PP. A chuva queimou com muito calor e muito úmido puro. Suor é o clima favorito dele. Sério, é horrível. A umidade com calor não. Sim, está bom. Bom, o negócio é aguentar. Um abraço para Alejandro Alvarado. Sim, eu gosto delas. Muito obrigada, Alejandro. Eu gosto do apresentador. Eu também gosto, vou te lembrar. Segundo Leonardo PPD, ontem assisti a um filme até às 5 da manhã. Estava bom, Leonardo. Mas que filme era esse? Que filme é tão estranho para assistir até às 5? Conta pra gente que filme é, digo, se puder. Eu me lembro que numa época, quando não tínhamos filhos, fazíamos maratonas de filmes. Uma vez, aos domingos, sempre escolhíamos 2 ou 3 filmes, assistíamos todos, íamos lá e assistíamos. Se uma era diferente da outra, uma vez assistimos o Iluminado, aquele do Stanley Kubrick, que é o melhor, e depois a versão do Stephen King, Que é do Stephen King. que é muito ruim, sim, e é super longa. Além disso, para superar, além de que não perdi 3 horas da minha vida, mas enfim, eram bons esses sim, essas decisões. A gente fazia tipo planos, digamos, bons. Sí, esas sesiones. Ya hacemos como plan. Desse, pois é, de impossível. Tanto eu quanto a Astrid somos grandes fãs de Stanley Kubrick, tipo, desde quando estávamos na universidade. O trabalho final, sem nos conhecermos e sem sermos da mesma turma, mas fizemos o mesmo trabalho final, sem querer ou querendo. Porque você também fez a revista sobre Stanley Kubrick, é tudo sobre saúde. E Eu também fiz tudo, né? Ou seja, você tem que, em uma aula, fazer uma revista completa por aluno. Uma revista assim completa, com todos os detalhes, isso da revista. E numa revista profissional, pois esse era o design gráfico, digo em comunicação, você também vê design, mesmo que sejam só 2 ou 3 matérias. Mas era rigoroso e todos os professores prestavam atenção em cada detalhe, né?
Então, eu fiz esse negócio de blog depois, arrisquei e acabei saindo com as 3. Descobri que tinha sido feita a mesma coisa, quando é a mesma ideia, né? Minha revista, claro, estava mais... Legal, mas é o nosso grupo que importa mais do que tudo. Esses drones são programados com imagens de satélite para se orientar e alcançar seus objetivos. É o que diz o nosso grupo. Não, mas vai muito além disso. Tipo, o que eles explicam é que eles têm uma tomada de decisão completa. Ou seja, você pode tirar completamente o mapa deles. E eles vão determinar uma missão com base em formas, com base em alturas, com base em coisas, certo? Ou eles têm, digamos, um cérebro que não é um algoritmo, mas sim um guia de funções e que está desconectado da rede, certo? Que isso é o mais interessante, que eles estão conseguindo ter um micro, por assim dizer, já dentro de um drone. Ou seja, drone, o Hornet é, igual à ponta do ar. Porque não é o único robô que está funcionando agora, porque é um robô, no final das contas, um robô aéreo. Não, mas sim, quer dizer, os dois do começo funcionam. Com isso que você disse que era um mapa e só o que a Ucrânia fazia, ou seja, a Rússia, desculpe, e bom, também a Ucrânia confundia os mapas deles. E então, com isso, há um problema. Agora já se bloqueiam automaticamente, ou seja, chegam a um ponto em que entram em uma parte e dizem: bloqueado todo o sistema de entrada de sinal. Não dá mais para cancelar a ordem, o que é perigoso. Você sabe que está errada, mas não pode cancelar, pois não tem como. Não tem nenhum sensor que esteja ativado nesse momento. Ou então, é bem interessante o Black Mirror do momento. Basicamente, a gente está vivendo Black Mirror nesse exato momento. Acho que daria para escrever até 5 temporadas até chegar nisso. Um brinde à nossa galera que sempre faz ótimos comentários. Se o Pepe entrar, vocês souberam que vão registrar 28 mil mortes. A FIFA vai atrás de quem transmite jogos em restaurantes e bares sem ter pago a permissão de transmissão incluída nas plataformas. Se não andam, mas os primeiros bem interesseiros. Qualquer mulher eles querem levar esses dados, ou seja, não querem dar nada para ninguém se estão passando antes. Mas saudações para Jalala. Saudações, como você está? Ela diz: eu estava assistindo aos últimos 4 filmes de Missão Impossível. Com razão. Nós assistimos aos 4, fizemos isso, mas fizemos um por dia. Não. Isso fizemos antes de ver o último? Sim, quando chegamos para ver o último, aí assistimos um, outro, ou assim, um dia, da primeira até a que estava. E depois chegou a estreia, fomos ver a estreia e aí só, estamos esperando a próxima. Sim, e a telinha e o destino estavam marcados nas vidas deles. Sim, já perceberam. Sim. Sim, é... Diz Justo. Vocês vão ver manifestações no dia da Copa do Mundo? Hoje na Cidade do México não vemos, né? Não defendem os da. Os dos sindicatos são vários, mas os dos sindicatos já se organizaram, foram hoje até aqui e estavam assim, super agressivos, né? Super agressivo, isso precisa ser resolvido, já são 3 dias com o mesmo problema, não. Mas não é briga se não querem se acertar, quer dizer o que eles estão pedindo também. Sim, eu sei que estão com você. Sensitiva. Pois é, algo eles têm que fazer, não pode ficar assim, porque senão vão parar o trânsito ali para entrar no Azteca. Ou é algo, vai ser muito forte isso, caso você não tenha colocado as imagens de quê? Da intercâmbio cultural aqui em Monterrey? Sim, é verdade, um intercâmbio. Daqueles choques culturais que eu sei que vocês gostam. O que significa Gusta? Este é um que está acontecendo mesmo. Ou seja, eu acho que vocês já estão vendo isso também no México, Nação México, também em Guadalajara. E assim nos Estados Unidos está chegando muita gente de muitos países, né? Dependendo do jogo que acontece aqui, se for Japão, obviamente enche de japoneses, né? Ou seja, muitos japoneses foram para o Nacional. Para Nashville? Sim. É que a base dela realmente é Nashville? Ok. Mas enfim. Sim, eles vão jogar aqui. Não entendo porque se... Vão levar de volta para San Roque, tudo bem. Enfim. A questão é que estão chegando japoneses e eles têm circulado. Essa imagem está bastante engraçada. Deixa eu ver. Essa imagem. Elas são famosas porque fazem tortas. Ou são as garotas que vendem tortas? Não sei. Não sei, chamam assim, eu... Acho que... As garotas estão lá fora por causa desses negócios. Não, e diz que são as garotas paio, não sei o que, Léo já tem fama lá. Lady Peace. O que acontece é que tem uma... Olha só, tem uma Lady Pie que é famosa, acho que é de Sinaloa, de Sonora, não lembro, muito bonita.
Então parece que as empresas que vendem fotos de pés ou as garotas que vendem fotos dos pés copiaram a formulinha dela. Pessoas que são bonitas dizem, vou aproveitar, quem sabe arrumo um namorado. Então... Bom, eles aparecem de forma bem direta, digamos, e vão vender fotos dos pés, e aí estão os japoneses tirando fotos, parece que de super longe, né? Sim, e não tem vergonha de tocar nos pés. Não, também não acho que seja, tem que colocar... A mão assim. Não, não toque, não. Não, já sei. Não chega perto, fica tipo 1,5 metro de distância, né? E de um jeito engraçado. Os jovens já não têm mais acidentes, sim. Também assim, bem, ele diz... Comentários japoneses também sofrerão em Nashville com o calor úmido infernal, como diz Christie. Também é úmido. Ok, acho que não. Nunca fui pra lá, mas não sabia como era o clima desse lado. Bem, em Pantalita, esses japoneses arregalaram os olhos. Se eles perderam, como dizem dos japoneses... Olha, eu moro a 4 quarteirões do estádio Azteca e na quinta-feira não vão deixar a gente nem entrar nem sair quase o dia todo, diz ela. Aqui também, quem mora perto do estádio vai ter as entradas fechadas 4 horas antes do início do jogo e 2 horas depois, algo assim. Ou seja, deram um café especial para eles, mas você já sabe que não vai funcionar, vai ter confusão. Quem ia já sabe, sim, será complicado nesses dias. Se não, não é. É pra não sair. Ou seja, na verdade, eu acho que não. Ou seja, não vale a pena sair nesse dia, basicamente. Ou seja, até dá pra ir andando, mas não de carro nem nada disso, não. Isso é uma loucura. Vai ser uma loucura isso. Sim, bom. Mas você tem aqueles dias que precisa sair. Não. Esse dia eu acho que nem vai ter aula, não vai ter nada. Não, porque é agora. Eles vão embora ao meio-dia, o jogo não... Não quero, não, porque essa hora. Sim. Eu estou falando do jogo do México, não. Falo do jogo dos daqui. Pra eles, não. Os daqui eu não sei o que vão fazer. Não sei o que vai ser. E ele diz, eu moro a 4 quadras do estádio Azteca, e na quinta-feira nasceu o Saúde. Olha só, ele diz. Se fecharem tudo, é terrível. Não dá pra esperar. Quando avisarem do fechamento, já diga para não sair, senão não conseguiremos. Ele diz, saudações, acreditem, saudações, Eliseu, muito boa noite. Quem ainda não cumprimentamos? Alguém? Levante a mão se ainda não foi cumprimentado. Comentado sobre as novas saudações, porque a verdade é saudações para Sarat, isso já não é. Foi ótimo, vamos ver. Já cumprimentamos o Roblox e mandamos um oi para ele. E tem uma, é só para lembrar vocês. Tem uma área, que é a comunidade. Lá vocês podem compartilhar fotos e podem compartilhar comentários e toda a comunidade vai ler. Se quiserem fazer isso, também agradecemos. José colocou essa imagem há 4 dias, deixa eu ver. Não vamos colocar bonitos, se estamos bonitos. Eu não tinha visto, olha só. O que são essas? Não, forte não é, explica, acho, vamos ver o que são. Mas são hortênsias, são das minhas flores favoritas. E o refrão, sim, principalmente a outra cor, a do meio. Olha, confere. Vamos às hortênsias, são das minhas flores favoritas. É bem bonita, sim. Dá pra ver toda a outra cor? Olha só. Cor por cor. Vamos ver, essas são tipo lilás, né? Tipo rosinha, lilás e ok. Essas são azuis, e as violetas têm vários tons misturados, se você reparar. Sim, também acontece. Para essas você precisa... As azuis são as mais bonitas. Sim, estão bem bonitas. E depois tem esse outro que são, já te falo, roxas, né? Aí estão essa cor roxa, né? Como é a cor certa, como se diz. E aí está, né? Esse é o... Bom, olha, esse é o roxo. Não me diga que não é roxo esse. Esse é roxo? Já? Sim ou não? Não, esse também não é roxo. Não, então não, nada é roxo, não é roxo. É que o roxo é o Barney. Não, então esse é o Barney. Exatamente, é o Barney. Hortênsias, sim, hortênsias, ela disse. Saudações para... Aí está demais. Saudações Venezuela, saudações para Alicia Sendenho, que disse: boa noite, Pepe e Astrid. Saudações. Saudações, como vocês têm estado? Porque estão no seu quintal, olha que inveja. E ela nem coloca. Olha, elas põem sem o seu... Sujar é galinha e... Ela tira elas e coloca muito bom, hein? Você nunca pensou nisso. Você sabe que tem um quintal bem grande? Tem um mini burrinho, eles são fofos. E além disso... Ali subindo, bem chique. Vamos... Convencer a filha da Sara. Estão lindos, são mais ou menos desse tamanho e são muito bonitos. Estão em perigo de extinção. Convencer a filha da Sara a ter um burrinho? Mas não precisa convencer. Ela já teve a ideia. Já está decidido. Quer dizer, se não tiver uns 3 ou 4... Sim, é verdade. Eles são muito bonitos. O problema é que não dá pra ter só um. Não, você tem que ter 2. Vários. Quer dizer, porque senão os pobres burrinhos vão ficar entediados. Eles ficam entediados. Ficam entediados.
Saudações para Armando Antônio e Roser. Muito obrigada, Roser, por estar nesse super chat, onde dizem que os melhores comunicadores são incríveis. Obrigada, saudações, Roser. Obrigado, Roser. Muito obrigada, saudações também para E Entra Quem Tem Camarote. Eles sim, eles se protegeram pela lei, são os únicos que não vão pagar a entrada. Se esses caras pagaram caro por isso e não puderam usar, não faz sentido, né? Ou tinham que pagar de novo por algo já comprado. Homem, sim, saudações para... E todos eles têm muita grana, então obviamente se defenderiam. Sim, iam se defender, contratar advogados, etc. Claro, sim, diz Mini Burrito que se chame Maburrito. Burrito, ai meu Deus. Que lindo, temos que ter um também. Um que se chama Maburrito. Diz. Eu amo a sorte, em você também, Isa, eu adoro. Sim, jeitos, a única coisa é que eu não gosto muito do nome, sinto que poderia ter tido um nome melhor, por isso não sei. Acho estranho porque associo bonito a uma senhora que conheço. Saudações do mundo. Sim, saudações. A gente dá mais burros de presente, que tal? Damos mais burros de presente? Diz, claro, sim. Esse aqui está muito bom, digo eu. Ok, a gente leu pra ele e diz: como você está, Clara? Saudações, maburro, mais burro. Armando e Cibarra dizem bom, vamos embora, né? Vamos, pessoal. Estamos no WhatsApp, Telegram, X-Face e Instagram. Lá avisamos sobre a live e atualizamos vocês sobre o que acontece no mundo. Muito obrigada, Poder. Então é isso, continuamos conversando desde cedo. Estamos com as informações ao vivo, transmitindo de manhã. São como clipes mais curtos, mas também são ao vivo. Mais tarde, à noite, a gente se vê por mais tempo e conversa bastante. Às vezes dura cerca de 1 hora, como hoje, outras vezes ficamos ainda mais tempo. Porque também depende da notícia, da conversa e tudo mais, né? Um abraço, fiquem bem, até amanhã. Interrompemos a sua programação habitual. Obrigado por sintonizar de verdade. Isso é PP ao vivo. A verdade é intensa, puro. O insólito é real, puro. Aqui nós analisamos, enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal PP ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor. Estamos conferindo a lista, inscreva-se. PP ao vivo na área. Sim, senhor.